Fala, mestre, beleza? Boa. Acho que é bom dia, né? Tudo em paz? Vamos lá. Quarto de casal. Fiz um primeiro rascunho e possivelmente na sequência também eu envio um render, né? Para ter uma melhor percepção. Aqui é mais a questão do layout do ambiente em si. Vamos lá. Primeira coisa, aqui nessa porta, na passagem, eu acho que não tem porta, né? Eu não recordo. É porta de giro, se não tiver, né? É porta de giro, né? De ambiente. Ou é naquele estilo que a gente comentou. Tipo, é essa porta aqui, né? Bipartida. Né? É a prima do camarão, né? Ela tem um trilho no teto. Depois me diz qual é a ideia. Se a gente faz esse esquema bipartido ou se aqui dá para manter, né? Uma porta de giro convencional. O ambiente em si, né? Fiz essa disposição inicial para ter uma ideia de como pode ficar a disposição. A cama está no tamanho, né? King. E deixa eu fazer um corte aqui para a gente poder enxergar melhor. Pronto. Na região aqui, né, entrando pela porta, a gente teria um painel, né, com umas ripas um pouco mais largas, dois criados. No caso aqui, a gente fez não bem aquela ideia da cama tipo túnel, mas uma cama meio que encaixada, né, assim, de forma que tivesse uma marcenaria, né, de forma a envolver o ambiente. Como a cama é muito grande, né, em relação ao padrão convencional, a gente ficou com receio de também a marcenaria acabar deixando um pouco fechado demais, se fizéssemos literalmente um túnel. Dessa forma aqui, né, fica um túnel, mas um túnel aberto, vamos dizer assim. Então é essa percepção, né, que teria. O ar-condicionado, né, a gente pode deixá-lo com essa ideia, né, ou de uma portinha ripada, ou de repente uma porta rasgada, né. A rasgada é uma porta mesmo que a gente faz esses frisos, né, para deixar aberto para o ar poder passar sem maiores problemas. Vai depender também um pouquinho ali de como esse ar, né. Tem ar que ele joga muito para baixo, alguns conseguem jogar um pouco mais para frente. É algo que a gente pode verificar. Aqui a gente pode dispor, né, de um armário. Na parte superior, tranquilo, né, os aéreos. Aqui a gente deixou o puxador tipo cava, né, mas a gente pode ajustar depois. Aqui o Orlando tem uma prateleirão, né, uma prancha. A gente pode colocar, né, uma iluminação. Opa, tá dando conflito aqui, barreira. A gente pode dispor uma iluminação LED na parte inferior da prateleira, ou uma iluminação LED para cima, né, jogando aqui para cima. Vai depender da ideia do destaque, ou ambos, né? Dá para fazer de algumas formas. Opa, calma aí que o arquivo está pesado. Não voltou. Então, aqui nessa região da cama temos os criados, né? Ornando aqui. Aqui, aquela ideia de colocar a bancada vai ficar um pouco apertado, porque não basta a bancada, né? Aqui na verdade a gente tem um pouco, é isso aí, tem uns 40 e pouco, 50. A questão não é só a bancada, né? Você precisa ter um espaço para encaixar a cadeira, coisa que vale. Então aqui não seria tão interessante, até porque também se precisa aqui, né, de ter um certo fluxo para atravessar o quarto, né? Enfim, utilizar a outra lateral da cama. Então a gente acabou pensando nesta forma. Deixa eu tirar aqui a parede e os itens. De repente dividir aqui o roupeiro. Essa região aqui a gente deixou como uma prateleira, né? Tá em aberto, mas se quiser a gente também consegue, né, fechar aqui com armários. De repente, se optar pela essa ideia do armário, a gente pode fazer esses armários aéreos aqui um pouco. Deixa eu desenhar logo aqui. Só um bloco.
como se fosse mais ou menos isso aqui, ó. A gente poderia desenhar um armário, mas é que ele fosse um pouquinho recuado, sabe, em relação a esses aqui, para não dar aquela ideia de paredão. Até porque o que acontece? O senhor falou que tem muita camisa, né? Muito paletó, muito terno. A gente acabou dando uma roubada aqui na questão das profundidades dos armários, para a gente não comprometer tanto a passagem aqui, quanto também para a gente não roubar muita janela. Então aqui um roupeiro bacana tem assim por volta de 55 de profundidade. Aqui está até com um pouquinho a mais, por causa que aqui é porta de correr. Mas em geral é isso aí, 55, coisa que vale. Então aqui poderia ser o roupeiro. Opa, acabei de pôr para baixo. O roupeiro principal, né? Para botar as roupas maiores, coisa que vale. E aqui, de repente, um roupeiro secundário. A gente pode depois, né, pensar melhor aqui como ficaria essa disposição dos itens, né? Joga as gavetas para cá, ou aqui deixa só, né, cabide, etc. Dá para ajustar essa questão. E aqui na parte central, né, pelo nosso de primeiro rascunho, nós deixamos a questão em aberto, né, aqui, a questão da prateleira. Aqui é um suporte em serralheria. No render vai aparecer um pouco melhor. Aqui tá meio, né, com cara de desenho de rascunho. É mais ou menos assim que o SketchUp apresenta, mas no render a gente consegue puxar as cores e tudo mais. Aqui cabe com folga uma bancada, né, de estudo, etc. Cabe até, dependendo do tamanho da cadeira, um gaveteirozinho, alguma coisa de suporte aqui. Ou um apoio, né, um nicho aberto, só para acabou de usar, coloca aqui, né, tá terminado. E logicamente a TV. Aqui caberia uma TV bem majestosa. Esse vão aqui entre armários tem mais ou menos 1,5 m, para ter uma ideia. Então, né, seria a medida da bancada. E a bancada aqui está com mais ou menos 42 de largura. Então, assim, nesse formato, né, nesse layout do quarto, o trânsito ficaria, né, um pouco mais tranquilo. Desafios aqui, né? Essa parede a gente não pode usar, porque é a parede da entrada. Aqui, né, logicamente a gente usa de acordo com o espaço disponível, por causa até do tamanho da cama. Aqui a gente tem mais uma barreira, que é o próprio ar-condicionado. Nessa região aqui a gente não pode também cobrir com muita marcenaria, porque a gente tem a janela. Inclusive aqui a gente tem que deixar até um recuo para poder ter o espaço do cortineiro, né? De repente aqui menos 15 centímetros, mais ou menos 15, 16, é um espaço bacana para a cortina. Como é que o computador está sofrendo um pouquinho aqui. Pronto. Tem muito polígono de decoração, o arquivo fica pesado pra caramba. Então são essas barreiras, né, que a gente foi meio que se ajustando para dispor, né, a marcenaria e o layout do quarto. Logicamente, se não for tão interessante, a gente pode matar essa região aqui da escrivaninha e, né, aumentar o aspecto deixa eu fazer aqui, que já fica até como tirar esses itens aqui. E a gente clona esse camarada aqui, só para ter uma ideia de como seria o layout se fechássemos tudo em marcenaria. Dessa maneira também dá para fazer. Contudo, a questão da TV teríamos que fazer de uma maneira que a gente deixasse a TV embutida na porta de correr. Ela ficaria aqui por detrás. Seria uma porta espelhada, então um reflecta bronze,
e a gente faz aqui uma região, né, que a gente escova ela para tirar o ácido do espelho. Aí vira um vidro, né, comum. Aí a gente pega e coloca a TV embutida aqui por dentro. Mas assim, o tamanho da TV não pode ser muito grande, né? Porque vai ter que respeitar aqui a largura da porta, né? No caso aqui, uma TV com, sei lá, uns 60 de largura, alguma coisa do tipo. Uma de 60 de largura, uma diagonal, de repente ali de uns 90. Deve dar uma, sei lá, uma 32, uma 28, alguma coisa assim. Depois, se achar interessante, eu posso checar. Só botar uma porta aqui. Essa porta aqui sai fora. Pronto. Aqui esse preto aqui é porque tá marcado pra gente aplicar o espelho, né, na hora da renderização. Inclusive, né, dá para colocar espelho aqui em determinadas portas, ou uma porta, ou um conjunto de portas, né, para dispor melhor o quarto. Também daria, né, assim, a última opção, de a gente remover esse roupeiro aqui e colocar, eita, removi coisa demais, e colocar aquela região de bancada e escrivaninha aqui no final. Também poderia ser uma possibilidade. Contudo, dependendo da intenção, né, fica um pouquinho mais escondido aqui, né? O que também pode ser interessante, dependendo da proposta, do interesse. Porque talvez, né, essa possibilidade aqui seja meio que um misto, né, daquilo que o senhor falou. Ter bastante armário e ter aquela bancadinha aqui no cantinho da cama. Que não seria no canto da cama, mas seria no canto do quarto. Que aí que a gente pega esse espaço que ficou e a gente passa, né, contornando aqui o dente da parede e faz uma bancada. Também é uma possibilidade. Mas enfim, por hora, só desenhar aqui uma bancada. Se um pouco mais alto, vamos botar uma bancadinha levemente mais alta aqui, com 77 de altura. A gente pega aqui, só puxar aqui uma paralela aqui para só para ter uma ideia de como poderia ficar. Pronto, seria mais ou menos isso aqui, né? Opa, uma bancadinha, um tampo engrossado. Pronto. Opa. Colidir aqui com... Então, de repente, né? Pode ser uma, que é aqui. Esse triângulo aqui vai ajudar até ter um pouquinho mais de movimento, né? Com a questão da cadeira, ou do banco, ou do assento, né? Porque aqui a gente vai ter essas duas opções aqui de andar com ela. Se quiser sair, é só jogar aqui para trás, né? Puxou, dá para girar a cadeira e sair por essa região. Enfim, temos alguns detalhes, tá bom? Então, esse primeiro momento são possibilidades, né, e layouts para a gente dispor o ambiente. E acho que deu para apresentar, né, algumas opções aqui para você ter uma ideia. Eu vou estar renderizando e vou possivelmente mandar essa primeira opção que já estava pronta aqui no ambiente para o senhor dar uma olhada. Mas depois o senhor pensa, viu, se é interessante aquele layout com a bancada aqui ao centro, ou a gente pode deslocar e tentar, né, dar uma mascarada na bancadinha e deixar ela mais pra cá. Que aí depois de falar, porra, gostei mais desse ou daquele layout, aí a gente tenta deixar mais realístico aqui, né? Que a gente vê aqui, de repente, quero botar uma impressora, não vou botar impressora, quero tomadas, quero USB, enfim, vou usar desktop, vou usar notebook, que aí eu já deixo a marcenaria preparada para poder receber e comportar aí, né? Elétrica, iluminação,
TI, esconde equipamento, vou botar um roteador, vou botar meu NAS, né, aquele storage, né, de rede local aqui, enfim, só chutando aí para tudo que eu for pensando, né, a gente pode aproveitar esse momento de projeto e já deixar as esperas, as passagens, né, já feitas, tá bom? Depois você me diga o que achou. Tô terminando o banheiro e a gente também está trabalhando aqui na sala e o bar. Manda notícias.